Tá gravando, deixa eu colocar aqui então para compartilhar com vocês. Tá aparecendo o slide? Tá. Tá? Agora a grande questão. Vou colocar para... Tá aparecendo como apresentação? Tá naquele modo normal, antes da apresentação. Ai, meu Deus, por que será que não tá dando certo? Que estranho. Bom, mas enfim, dá para a gente ir conversando mesmo assim, fazer o quê? Bom, a semana passada a gente parou exatamente neste slide que está aqui, que está relacionado inclusive com o trabalho que eu passei para vocês, que eu vou explicar de novo hoje, né, para que seja o trabalho de nota de prova. Então, aqui a gente tem um quadro, isso é retirado de um livro português, inclusive por isso que está escrito shampoo com CH, que mostra cada uma das substâncias que a gente coloca no shampoo que tem uma característica diferente, que tem uma ação diferente. A gente vai ver rapidamente aqui essa tabelinha, que a gente vai de cada um separadamente. Então, só para vocês já terem uma ideia, a gente tem aí várias substâncias diferentes que vão fazer parte da composição de qualquer shampoo. Obviamente, dependendo do que for colocado, o produto vai ficar melhor ou vai ter uma característica assim de não ser tão bom, tal, mas de uma certa forma, base é o que a gente está colocando aqui. Tem algumas substâncias que são opcionais, mas de uma forma geral, vocês vão encontrar essas substâncias dentro da composição de um shampoo. E quais são elas então? Vamos lá. Primeiro e mais importante, né, que é a substância ou grupo de substâncias que vão fazer a ação principal, que a gente chama de agentes de limpeza. Então, os agentes de limpeza, o próprio nome já diz, vão fazer a limpeza, né, a retirada daquela gordura da superfície do fio de cabelo que, né, já passou algum tempo, essa gordura ali na superfície, revestindo o fio do cabelo, começou a juntar poeira, começou a juntar sujidade, mas que estão no próprio ambiente, né? Então, a nossa intenção é realmente tirar aquela gordura, tirar aquele excesso de gordura, muitas vezes, que é produzido, e retirar aquela sujidade que está grudada ali no fio de cabelo. Então, a gente vai utilizar esse tipo de substância para fazer essa ação. Então, agentes de limpeza. Deixa eu só abrir lá que chegou alguém. Esses agentes de limpeza, basicamente, eles agem da mesma forma. Eles agem, então, fazendo um processo de emulsão dessa gordura. Então, lembrando que para ter essa emulsão, chegou mais alguém. Como qualquer emulsão que a gente já viu anteriormente, o que a gente precisa? A gente precisa ter, então, substância oleosa, que é a própria do fio de cabelo, substância aquosa, que é a água que a gente vai utilizar para fazer a limpeza, e um agente emulsionante. Aqui o agente emulsionante que a gente utiliza são os chamados tensoativos. Então, são substâncias que têm esse efeito de fazer aquela ligação, a emulsão, né? Fazer aquela ligação entre as gotículas de água e as gotículas de gordura, como a gente viu lá para fazer um creme, fazer uma emulsão. Aqui é a mesma coisa, a gente emulsiona então aquela sujidade, aquela oleosidade,
e depois, quando a gente faz o enxágue, a gente está carregando esse material junto com a água para fora do nosso corpo. Então, basicamente é isso. É mais ou menos a mesma coisa que a gente faz quando a gente lava uma panela cheia de gordura. A gente coloca que é o tensoativo, utiliza a água e utiliza a própria gordura que está ali para formar uma emulsão e, né, com a água que a gente utiliza, a gente carregar para fora aquela sujeira toda. Então, quando a gente coloca o detergente, que é um agente emulsionante, né, devem ter percebido que ele forma uma substância esbranquiçada. Essa substância esbranquiçada não é nada mais, nada menos do que a emulsão, que depois vai ser carregada com a água. Ok? Então, basicamente, o agente de limpeza vai fazer esse processo. Então, ele vai lá, ele se liga na gordura, se liga também na água e forma a emulsão, e daí a gente consegue remover essa sujidade. A gente tem outro tipo de substância que a gente chama de estabilizadores de espuma. Então, eles são utilizados exatamente para fazer o que está sendo descrito como componente, né? Estabilizar a espuma. Os usuários de shampoo, eles querem que a espuma seja uma espuma, além de ser consistente, ela demore bastante tempo para desaparecer. Então, ninguém quer um shampoo que você passe no cabelo, ele forma uma espuma, mas rapidamente a espuma desapareça. Não, todo mundo quer que permaneça a espuma. Então, a gente adiciona substâncias que a gente chama de estabilizadores de espuma. Então, para fazer com que ela permaneça por mais tempo naquele formato de espuma. O que mais que a gente tem na composição? Os espessantes. O preparo do shampoo, a gente vai adicionar então esses agentes de limpeza, estabilizadores de espuma, outras substâncias e bastante água. E esse produto ele vai ficar líquido como a água. E a gente não quer isso, a gente quer um produto que seja mais viscoso, né? Então a gente adiciona alguma substância espessante. Então, normalmente quando a gente está fazendo processos, vocês vão ver que até o final do processo o produto continua líquido como água. Aí a gente vai adicionar os agentes espessantes lá no final, principalmente se for utilizado o cloreto de sódio, que é um dos mais comuns. A gente adiciona no final, fazendo então a mistura, ele vai dando a viscosidade para o produto. E daí, no final das contas, ele acaba ficando espesso. Posso adicionar outro tipo de substância? Posso. Posso adicionar, por exemplo, algum tipo de polímero que dê viscosidade, como aqueles polímeros, por exemplo, que a gente utiliza para formação de um gel. Só que, obviamente, a gente vai utilizar uma quantidade bem menor do que a quantidade que a gente utiliza para fazer um gel. O que mais? O pacificante. Esse aqui já é um produto que ele não é, digamos assim, obrigatório, ele é opcional. Pode ter ou pode não ter. Se eu quiser mudar a característica do meu shampoo e deixar o meu shampoo com uma característica menos transparente, então eu adiciono alguma substância que vai tirar essa transparência. Se eu não quiser, não coloco e eu tenho o shampoo da mesma forma, só que totalmente transparente. Então, o pacificante, então, são substâncias que vão só alterar essa característica de transparência do produto. Agente quelante. Os quelantes são muito utilizados quando a gente tem uma água que tenha muito íon. Então, uma água com muito cálcio, uma água com muito magnésio, muito ferro, também muitas vezes a gente utiliza água que vem para as nossas formulações, ela pode vir da própria rede, né?
e de repente essa rede ainda tem cano de ferro e está liberando isso ferro. Isso a gente não consegue eliminar fazendo um processo de destilação, por exemplo. Então, a gente tem que imobilizar esses íons para evitar que eles, né, pelo fato de eles estarem ali disponíveis, eles podem reagir dentro do nosso shampoo e podem fazer com que o shampoo perca, por exemplo, a viscosidade, ou podem fazer com que o shampoo perca a transparência, podem fazer com que o shampoo perca a sua própria coloração. Então, várias coisas podem acontecer se a gente não imobilizar esses íons. Toda água tem íons? Não necessariamente, né? Depende muito da fonte de onde ela vem. Mas se ela tiver, a gente vai precisar usar esses agentes quelantes, que eles vão então imobilizar esses íons para que eles não façam essas ações que venham alterar a característica do shampoo, né? E ao mesmo tempo, de repente, eles possam reagir lá nos fios de cabelo e deixar o cabelo, ao invés de deixar o cabelo lá todo brilhante, todo bonitinho, de repente eles podem deixar o cabelo opaco. Que mais? Agentes condicionadores. Também não é sempre que a gente utiliza um agente condicionador no shampoo. Existem os shampoos que têm já agentes condicionantes, né? Mas, de uma forma geral, eles não estão presentes na formulação básica de um shampoo. Mas se a gente adicionar algum agente condicionante, a gente vai adicionar para que ele traga melhorias para o fio de cabelo. Então, basicamente, eles vão diminuir aquela eletricidade, né, e deixar o cabelo, então, não elétrico, né? Deixando o cabelo não elétrico, as escamas que a gente tem revestindo o fio de cabelo, elas perderem eletricidade, elas se fecham e elas então refletem bem a luz qualquer tipo de luz, então que a gente percebe como brilho, e elas não permitem que o cabelo fique, né, quando a gente adiciona um agente condicionante, então eles não permitem que o cabelo fique aquele cabelo parecendo espiga de milho. Então, eles permitem que o cabelo fique mais macio, maleável e não embarace tanto. Tudo ligado com a questão de carga elétrica. Então, quando a gente adiciona um agente condicionador, a gente está neutralizando cargas elétricas que podem se formar no fio de cabelo. E essas cargas elétricas que vão dar todas essas características de abrir as escamas, então impedir que ocorra o brilho do cabelo, elas fazem que o cabelo se embarace mais, e então os agentes condicionadores vão impedir tudo isso. Muitas vezes a gente vai precisar de um agente tampão, né? Então uma substância que faça um efeito tampão, para evitar que o pH, também dependendo das substâncias que são colocadas ali dentro, né? Evitando que o pH fique variando, né? Então, quando a gente coloca uma substância tampão, o pH ele fica ajustado e ele não fica variando, e não fica, então, de repente, trazendo problemas negativos para o cabelo, para o cabelo não, para o shampoo. Conservantes, né? Então a gente vai precisar sempre colocar um agente conservante ou uma mistura de agentes conservantes para evitar que aquele produto, pelo fato de ter uma quantidade muito grande de água, seja uma fonte de contaminação de micro-organismos. Então, a gente colocando os conservantes, a gente está evitando que ocorra um crescimento desordenado de micro-organismos ali naquele shampoo. A gente pode adicionar adjuvantes, então esses adjuvantes são substâncias que vão ajudar, né? Adjuvar vem do latim, adjuvar latim e quer dizer ajudar, né? Então eles vão ajudar a trazer melhores características para o produto. Então
Os adjuvantes que a gente coloca são substâncias para dar cor, substâncias para dar perfume, que mais? Basicamente é isso. Dentro de um shampoo é isso. O adjuvante ele pode trazer sabor, pode trazer outras características, mas no caso do shampoo seria isso, dar a cor e dar o perfume. E, por último, né, os ingredientes ativos, que nem sempre são adicionados. A gente tem aquele shampoo que é um shampoo só de limpeza e que não necessariamente precisa ter uma substância ativa. E a gente tem aqueles shampoos que podem ser de tratamento ou até mesmo os medicamentosos que a gente vai adicionar, então, substâncias para combater algum tipo de problema e assim por diante. E, obviamente, nesses ingredientes ativos, poder adicionar substância e vão trazer melhorias para o cabelo, como no caso dos tratamentos, né? Melhorar a hidratação, melhorar alguma característica, soltar cachos e assim por diante. Agora, então, falando de cada um um pouquinho mais a fundo. Então, os agentes de limpeza. Como já foi falado, né, eles são os agentes que vão emulsionar a gordura, então eles vão se ligar com essa gordura para retirar essa gordura da superfície do fio de cabelo. Tirando essa gordura, o produto vai tirar junto aquela sujidade, aquela poeira, aquele pó, aquele resíduo de poluição e tudo mais que está grudado ali no fio de cabelo, exatamente por causa da gordura. Então, dessa forma, esses agentes de limpeza, eles vão fazer esse processo de eliminação dessa oleosidade suja que a gente tem na superfície do nosso cabelo. Só que a gente tem que pensar o seguinte, essa oleosidade é uma característica natural do fio do nosso cabelo, né? Então, essa oleosidade ela é secretada para revestir o fio de cabelo, para deixar o fio de cabelo, então, mais maleável e mais hidratado. Se a gente retira tudo isso e deixa o cabelo exposto, por um período de tempo a gente vai, então, ter o cabelo, vamos dizer assim, o Deus dará, até que o nosso próprio organismo consiga recompor aquela oleosidade que estava revestindo o fio de cabelo. Então, para isso, né, a gente vai colocar um agente condicionante que é de tensoativo, que os agentes de limpeza são tensoativos e os agentes condicionantes também são tensoativos, mas de uma outra família, com características um pouco diferentes, então que vão fazer um revestimento nesse fio de cabelo. Então, basicamente é como se quando a gente utilizasse um shampoo, a gente, então, aquela capinha de gordura suja e, ao mesmo tempo, já fizesse a reposição com uma outra capinha de agentes condicionantes para que o cabelo não fique exposto e não fique, digamos assim, desprotegido. Porque a tendência do nosso organismo é revestir novamente aquele fio, né? Mas até que o nosso organismo consiga fazer isso, a gente então faz um revestimento com esses agentes condicionantes para que o cabelo não fique totalmente exposto. Os agentes de limpeza, esses tensoativos, eles também ajudam a estabilizar a mistura toda. Então, quando a gente tem o shampoo pronto, os agentes de limpeza são as substâncias que ajudam a manter aquele de substâncias misturadas ali no shampoo, né? São esses agentes de limpeza, esses tensoativos que estabilizam esse produto, evitando que ocorra separação, ocorra desestabilização de alguma forma. Bom, a gente tem que lembrar aqui também o seguinte, a gente tem aí vários tensoativos
diferentes no mercado. O outro em relação à questão da limpeza e detergência de produtos. Então, a gente tem produtos que são mais agressivos e a gente tem produtos que são mais suaves. Geralmente, aqueles que são mais agressivos são aqueles que, além de fazer uma limpeza mais profunda, eles são os que têm maior capacidade, então, pela maior capacidade de retirada da oleosidade, né? Então, eles acabam fazendo uma limpeza mais profunda. Porém, muitas vezes, dependendo do tipo de fio de cabelo, da composição, da quantidade de gordura e tudo mais, é possível que aquele fio de cabelo fique muito ressecado, pela força que essa substância detergente, esse tensoativo tem. E a gente tem aquele que é mais suave. E no meio desse, a gente tem vários tensoativos diferentes, cada um com características diferentes em relação ao seu poder de limpeza. E, ao mesmo tempo, a gente tem, então, características diferentes para cada um desses tensoativos em relação à formação de gordura, de espuma, tempo de permanência dessa espuma antes que ela desmanche, desapareça. Então, são várias características diferentes. E, dessa forma, geralmente, a gente acaba fazendo uma mistura de diferentes tensoativos, para que a gente não tenha nem aquele tensoativo agressivo e nem tem aquele tensoativo pouco agressivo que não faz um processo de limpeza muito eficiente. Então, a gente acaba fazendo uma união de diferentes tensoativos. Vocês vão ver muitas vezes na composição de shampoos que a gente vai ter 2, 3 tensoativos diferentes. Então, a gente faz um meio termo, muitas vezes, né, para que ele faça o processo de limpeza, mas ao mesmo tempo ele não seja extremamente agressivo. Então, dependendo da forma como a gente utiliza isso, a gente vai ter características diferentes para o shampoo. Então, eu vou ter shampoo para cabelo seco, para cabelo oleoso, para cabelo normal, trabalhando com essa variação de tensoativos também. Então, um cabelo oleoso, que eu preciso de uma agressividade, entre aspas, maior do tensoativo, geralmente vai ter uma quantidade maior de tensoativo também, vai ter uma porcentagem maior. Um cabelo que já é seco, que não tem um revestimento muito espesso de oleosidade na superfície do fio de cabelo, geralmente ele vai ter, então, uma quantidade menor de tensoativo para não ser agressivo demais para aquele fio de cabelo que já é. E assim a gente vai trabalhando com esses produtos. Tranquilo até agora ou é meio complicado? Ah, tá tranquilo. É meio complicado, mas assim, quando vocês começam a fazer, vocês vão percebendo essas ficando bem tranquilo. Característica do nosso shampoo está muito ligada com esses sensativos que a gente vai adicionar, os agentes, então, de limpeza. Então, só lembrando, né, que os sensativos, todos, eles têm essa característica desse tipo de cadeia aqui, que eles têm, então, cadeia que é hidrofílica e uma parte da cadeia que é hidrofóbica ou lipofílica, né? Ela repele água ou ela é amiga de gordura. Então, o que a gente tem? Tem dentro de uma mesma estrutura, uma parte de uma cadeia que se liga com água e outra parte que se liga com facilidade com substâncias oleosas. Então, é perfeito para fazer o processo de limpeza como a gente quer. Por quê? Porque eu vou ter esta
parte da cadeia toda se ligando com a oleosidade do fio de cabelo e, ao mesmo tempo, né, eu consigo que essa cadeia faça um processo de se ligar com a água. E daí a gente forma aquela emulsão, né, tão característica, que a gente já conhece tão bem, e dessa forma a gente produz entre aspas, né, produz uma emulsão, produz um cremezinho, vamos dizer assim, que é solúvel na água e que, quando a gente faz o enxágue, então, tudo isso é levado junto com a água. Então, dessa forma, né, a gordura estando ligada a essa parte aqui da cadeia, ela é carregada água e vai ralo abaixo. E assim a gente faz o processo de limpeza do nosso cabelo. Lembrando, então, que a gente tem aí ativos com diferentes cargas, né? Cargas elétricas, e de acordo com essa carga, então, que a gente tem nesses tensoativos, a gente e divide eles em 4 grupos, em aniônicos, catiônicos, anfotéricos e não iônicos. Então, vamos ver cada um deles, as características de cada um deles, para que vocês entendam que, dentro desse grupo de tensoativos, não são todos que são utilizados para o processo de limpeza, tá? Uma parte deles, sim, conforme uma característica, eles são usados para de limpeza, porém, outros tensoativos que a gente tem, eles não têm essa característica. Vamos ver então direitinho. Falando primeiro dos não iônicos, que são então aqueles que não têm cargas. Então, eles têm lá uma parte da cadeia hidrofílica, né? Se liga com a água, outra parte lipofílica, que se liga com a gordura, e não tem carga, então não se altera de acordo com algumas substâncias que ele possa reagir, né? Por exemplo, aqueles tensoativos que têm carga positiva, eles têm tendência a se ligar a cargas negativas para estabilizar. Aqui, eles não têm carga, então eles são estáveis. E pelo fato de eles serem o processo de limpeza com água, exatamente pela carga, não que eles não têm, mas pela carga deles, eles não têm essa característica muito forte. Então, eles são utilizados como agentes emulsionantes, sim, porém, a gente utiliza dentro de um shampoo eles como agentes estabilizadores de espuma e também como sobreengordurantes. Lembram que eu falei que tem uma substância que a gente adiciona que tem uma característica de refazer aquele revestimento do fio de cabelo? Então, fio de cabelo foi retirada toda aquela gordura, né, pelo agente de limpeza, e daí vem uma outra substância e faz um revestimento para proteger o fio de cabelo até que o nosso organismo produza novamente uma oleosidade suficiente para revestir o fio de cabelo. Então, são tensoativos, porém eles não têm característica de fazer o processo de limpeza. A ação deles dentro de um shampoo a gente chama de sobreengordura. Então, essa ação de fazer o revestimento do fio de cabelo, ok? E vocês vão encontrar, muitas vezes, na composição dos shampoos, algum tipo de tensoativo não iônico, porque ele faz muito bem esse efeito. Vem lá o tensoativo de limpeza, retira a gordura, e esse tensoativo não iônico, então, vai lá e reveste o fio de cabelo para que o cabelo fique protegido. São os não iônicos, não tem carga.
Tem os catiônicos, que são aqueles que têm cargas, né, que são chamados de cátions, então eles têm carga positiva. Eles não são utilizados também como agentes de limpeza. Os melhores agentes de limpeza são aqueles que têm carga negativa. Os catiônicos têm que característica? Eles são tensoativos também, mas eles têm, pelo fato de eles terem carga positiva, eles são utilizados para outras atividades, como, por exemplo, ação bactericida, ação antisséptica. Então, a gente vai encontrar alguns tensoativos catiônicos, muitas vezes, em... como é que a gente fala? Aqueles enxaguatórios bucal, produtos para fazer gargarejo, pastilha. Então, se vocês encontrarem, por exemplo, cloreto cetilpiridíneo, que é um tensoativo catiônico, vocês vão ver que ele vai estar mais nesses produtos com, né, a utilização dele com efeito antisséptico e bactericida. No caso dos cabelos, existe em um momento que a gente utiliza esse tipo de tensoativo com carga positiva. E não é no shampoo, é no condicionador. E lá para frente eu vou explicar por que a gente utiliza, então, esse tipo de agente com carga positiva no condicionador. Mas não é o cloreto cetilpiridíneo, não é esses produtos que têm efeito antisséptico e bactericida. Não é, então, utilizado com efeito bactericida, mas frente. Um terceiro grupo são os anfóteros, que são aqueles, né, que então, dependendo do meio onde eles estão colocados, eles formam então cátions positivos ou ânions, né, negativos, dependendo então do meio onde eles estão. Então, o próprio nome já diz, são anfóteros, eles então mudam a sua característica de acordo com o meio. Eles são utilizados para preparação de shampoos, mas principalmente para os shampoos infantis, porque eles não são irritantes. Então, são aqueles produtos que não fazem aquele processo de arder nos olhos, deixar os olhos vermelhos, às vezes até nas mucosas e tudo mais. Então, eles são utilizados muito nesse tipo de produto. As betaínas, né, como elas são conhecidas, são um exemplo mais comum desse tipo de produto. Ao mesmo tempo, eles fazem esse processo, então, de fazer o processo de limpeza sem arder nos olhos e mucosas, porém, eles não são tão eficientes como os tensoativos aniônicos que a gente vai ver agora. Então, eles não são tão utilizados, porque alguém provavelmente perguntaria, mas se eles não ardem nos olhos, por que não são utilizados em todos os shampoos? Porque a eficiência deles em relação à limpeza não é tão boa assim. E, sem contar, que eles são mais caros. Então, a gente vai ver sim a utilização desses anfóteros em produtos para adultos, por exemplo, mas geralmente associados com algum aniônico que tem um efeito de limpeza mais forte, né? Então, daí juntando os dois, a gente vai ter um efeito aí de limpeza não tão suave, vai ter um efeito de limpeza bom, sem ser muito forte, e ao mesmo tempo com bastante produção de espuma, com uma limpeza eficiente e com uma diminuição na irritação dos olhos. E a gente tem os shampoos que são utilizados só com os tensoativos aniônicos, então que tem carga negativa. Esses são os mais utilizados, né? A gente tem aí uma gama de diferentes produtos que tem essa característica de serem aniônicos. Então, vocês vão ouvir muito falar em lauril sulfato de sódio,
lauril éter sulfato de sódio, lauril éter sulfato de trietonolamina e assim por diante. Cada um deles tem características diferentes porque eles têm cadeias de tamanho diferente, mas todos têm um radical negativo, certo? Então todos são aniônicos, porém, mudando o tamanho da cadeia, muda um pouquinho as características deles também. Então alguns são mais agressivos, outros menos agressivos, mas todos esse processo de tem essa característica de fazerem o processo de limpeza bem, né? Às vezes mais agressivamente, às vezes menos, mas todos vão fazer bem esse processo. Então a gente tem, né, 4 tipos de tensoativos e nem sempre eles são utilizados como agente de limpeza. Então tem que tomar cuidado com isso. Não é porque é tensoativo que ele vai ser utilizado para fazer limpeza. Então a gente utiliza mais aniônico e anfótero. O catiônico a gente utiliza, quando a gente está trabalhando com cabelo, a gente utiliza pro condicionador, e o não iônico a gente utiliza como repositor de gordura, né, o sobreengordurante que a gente fala, e não como um agente de limpeza. Então, como eu comentei com vocês, né, para a gente ter essa característica que a gente quer atingir lá para o nosso shampoo, a gente vai muitas vezes fazer então uma mistura de tensoativos. Então, muitas vezes eu vou ter 2 tensoativos, né, e daí um a gente vai utilizar numa quantidade maior e o outro numa quantidade menor, para minimizar um pouco os efeitos mais agressivos de quantidade maior. Então, geralmente a gente usa um mais agressivo numa quantidade maior e um menos agressivo numa quantidade menor para, então, diminuir essas propriedades de limpeza excessiva, né? E ao mesmo tempo segurar a espuma e tudo mais. Então, o processo de produção tem que levar muito em consideração essa questão de que a gente vai precisar fazer essas misturas. Tem shampoo que não tem essa mistura, que é um shampoo que tem só um tensoativo? Tem. Então, geralmente aqueles shampoos mais baratos são aqueles que utilizam o tensoativo mais comum, que é o lauril éter sulfato de sódio, que é o mais barato, que é o mais fácil de se encontrar, mas que é o mais agressivo. Então, a gente vai encontrar muito isso naqueles shampoos bem baratos que a gente encontra à venda, ou muitas vezes naqueles kitzinhos de hotéis e motéis, né, que a pessoa utiliza uma vez só e às vezes nem percebe que o shampoo era tão ruim que acabou estragando um pouco o cabelo dela, né? Então, dependendo do público-alvo e dependendo então da utilização, você vai encontrar alguns shampoos que tem só um tipo de tensoativo, mas de uma forma geral a gente tem pelo menos uma mistura de 2. Estabilizador de espuma, então a gente vai utilizar, e eu posso utilizar então esse segundo tensoativo, né, da minha formulação, para ajudar também a estabilizar a espuma. Então, de repente, eu usei lá o lauril éter sulfato de sódio, que ele faz uma espuma boa, mas que ela começa a desmanchar com uma certa rapidez. Então, vou adicionar um outro tensoativo também, né, menos agressivo, talvez um anfótero, que vai ajudar a fazer com que a espuma seja mais persistente, que ela seja mais, aquela espuma mais macia, mais fofa. Então, muitas vezes o estabilizador de espuma é o tensoativo secundário que a gente acaba por adicionar. Então, lembrando, né, que o consumidor quer porque quer que se faça bastante espuma e essa espuma seja persistente. Então, geralmente a gente acaba tendendo
essa necessidade, esse desejo do usuário, né? E dessa forma, então, a gente acaba adicionando os tensoativos não tão agressivos, aqueles anfóteros, ou até mesmo os não iônicos, que são mais utilizados para fazer o processo de revestimento lá do fio de cabelo do que qualquer outra coisa. Mas pelo fato de ele ser mais pesado e tudo mais, ele consegue segurar a espuma por mais tempo. Espessantes e opacificantes. Então, os espessantes são aquelas substâncias que são utilizadas para, o próprio nome já diz, né, espessar, né, aumentar a viscosidade do nosso shampoo. E os opacificantes são aqueles que vão alterar a característica do nosso shampoo em relação às questões óticas, né? Então, eu não quero o meu shampoo transparente, eu quero que ele seja opaco, por algum motivo. Então, eu vou adicionar algum agente opacificante que faça esse processo de se perder a transparência do produto. Principalmente os opacificantes, eles vão trabalhar muito com as características óticas, né? Então, a gente consegue perceber uma alteração visual do produto. Já os agentes espessantes, a gente consegue perceber, não oticamente, mas fisicamente, né, que aquele produto que era totalmente líquido, ele acaba por ficar mais viscoso. Então, se eu precisar dessas características, eu vou utilizar o agente espessante ou opacificante. O espessante é de praxe, né? É regra que a gente utilize porque as pessoas não querem um produto líquido, elas querem um produto que se consiga dosar esse produto sem muitas perdas. Agentes quelantes, como eu já falei, né, eles são utilizados, então, caso seja necessário, e para isso, né, dentro da nossa indústria, a gente vai ter análise da nossa água, e dependendo do resultado, né, a gente vai adicionar esses agentes quelantes. Se a gente fizer uma análise da água e não detectar absolutamente nada, nenhum tipo de íon, não tem cálcio, não tem ferro, não tem magnésio, não tem nada, não tem por que adicionar o agente quelante. Mas caso se encontre, né, vai se calcular uma quantidade desse agente quelante para imobilizar esse cálcio ou esse ferro ou qualquer outro íon que possa aparecer. Por quê? Imobilizando, ele não reage mais com o produto que está na sua volta. Se a gente não imobilizar, ele vai continuar reagindo ali dentro daquela mistura de substâncias e pode desestabilizar o produto, tirar alguma propriedade ou alguma característica daquele produto que a gente fez com tanto carinho. Então, tem cálcio, tem magnésio, tem ferro, vamos imobilizar para que ele não estrague o nosso produto. Que mais? Sim, claro. Além de acontecer esse problema com o produto, né, a gente pode ter esses sais, né, esses íons se transformando em sais e se depositando no fio de cabelo. Não sei se alguém aqui já ou mora num lugar que tenha, ou já viu em algum lugar que tenha poço artesiano, que muitas vezes esses poços artesianos eles têm uma concentração muito grande de cálcio, que a água da torneira, por exemplo, fica pingando sobre a pia e forma uma mancha branca. E essa mancha branca muitas vezes até é um pouquinho difícil de se retirar. Geralmente está ligado com o cálcio, né, que pode estar presente na água, que, né, no caso de um shampoo que tenha esse íon e ele não esteja imobilizado, ele pode formar algum tipo de sal e se depositar no fio de cabelo. Se depositando no fio de cabelo, ele vai então formar um tipo de uma película
não vai ser esbranquiçado, a gente vê lá na pia, né, quando fica pingando a água na pia direto, mas tira todo o brilho do cabelo. Então, são duas coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente tem esses íons, né, que vai estragar o produto e vai estragar o cabelo. Agentes condicionantes. Então, eu posso adicionar substâncias que ajudem a tirar eletricidade estática, a promover brilho do cabelo e a desembaraçar o cabelo. E como que isso acontece? Isso está ligado bastante com a questão do tipo de tensoativo que a gente utiliza. Se eu utilizar tensoativo com carga negativa, o que vai acontecer? Essas cargas negativas do tensoativo, elas podem se transferir para o fio de cabelo. Então, eu utilizo lá um shampoo, shampoo Lauril Ethers Sódio, mais forte de todos. Então, faço a limpeza lá, desprotejo o meu fio de cabelo, né? Porque eu retiro toda aquela película de gordura que tinha sobre o fio de cabelo, desprotejo ele completamente. E ocorre uma transferência dessas cargas para o fio de cabelo. Então, essas cargas negativas do tensoativo podem se depositar no fio de cabelo. E elas se depositam aonde? Na superfície? Não, elas se depositam abaixo daquelas escamas. Então, a gente tem as escamas, né, do fio de cabelo fechadinhas como se fosse um telhadinho, né, como se fosse aquela escama do peixe, que uma está sobre a outra, né, impedindo então que qualquer coisa penetre abaixo dessas escamas ali no peixe e tal. E o que acontece? O cabelo é a mesma coisa, então a gente tem lá parecendo um telhadinho assim, todo com as escamas todas fechadas. Se eu utilizo um shampoo muito agressivo, eu retiro toda aquela oleosidade, basicamente, né? E deixo o cabelo desprotegido. E as cargas, elas entram abaixo das escamas. E elas, estando ali abaixo, elas empurram as escamas para cima. Então, as escamas fazem um processo de abertura, elas ficam abertas e isso faz com que não quando ocorrer incidência de luz no fio de cabelo, a gente não tenha mais o reflexo do fio naquelas escaminhas, porque elas estão abertas e a luz, então, ela não bate mais na superfície das escamas. E daí a gente fica com o cabelo sem brilho. E essa então, além disso, ela faz com que carrega cada fio de cabelo com cargas negativas, e daí os dois fios de cabelo um do lado do outro, o que acontece? Negativo com negativo, eles se repelem. E daí isso faz com que os fios de cabelo acabem se afastando um do outro, deixando o cabelo totalmente espigado, né? E dessa forma, os fios de cabelo acabam se embaraçando com facilidade e não existe uma facilidade de desembaraçar o cabelo. Então, a gente, adicionando agentes condicionantes, a gente consegue evitar que essa carga negativa dos fios vá, do shampoo, vá se depositar lá nos fios de cabelo. E dessa forma, a gente neutraliza essas cargas negativas. Então, normalmente, né, a gente tem aí os shampoos mais com o processo de limpeza mesmo, e eles acabam transferindo um pouco da carga negativa para os fios, e daí a gente utiliza o condicionador que tem carga positiva. Lembrem-se que como eu falei, os condicionadores são, então, tensativos catiônicos, têm carga positiva. Então, quando a gente passa o condicionador, o que a gente está fazendo? A gente está neutralizando aquelas cargas negativas que estão na superfície, no fio de cabelo. Então, eu estou usando uma substância com carga positiva para neutralizar as cargas negativas do fio. E dessa forma a gente faz o processo de condicionamento do cabelo.
Porém, a gente pode adicionar já nesses agentes de limpeza, né, nesses shampoos, algumas substâncias que vão formar algum tipo de película na superfície do fio e dessa forma diminuir esta carga negativa que está na superfície do fio de cabelo. Então a gente pode utilizar lipídios, né? Então algumas substâncias gordas, algumas substâncias gordurosas que façam o processo de revestir o fio de cabelo com essa gordura, que pode ser vegetal, pode ser animal, né? Mas fazendo esse revestimento já se elimina aquela carga negativa. A gente pode utilizar o silicone e seus derivados que também fazem esse processo. A gente pode adicionar algumas proteínas e essas proteínas, então, elas vão fazer o processo de... não é a proteína em si, né? É a proteína já quebrada, já hidrolisada. Mas elas vão fazer esse processo de diminuição também das cargas negativas no fio de cabelo, porque esses hidrolisados, né, muitas vezes têm cargas positivas, e a gente pode adicionar tensoativo catiônico também, né? Esses tensoativos catiônicos, então, vão neutralizar o fio de cabelo. As que estão no fio de cabelo. Geralmente, né, não se utiliza tensoativo catiônico junto com aniônico, porque se na mesma formulação, um vai neutralizar o outro. Então, o tensoativo catiônico a gente utiliza geralmente lá depois, né, da utilização do shampoo, lá na hora de utilizar o condicionador. Os aditivos que eu falei, né, que a gente geralmente utiliza, são substâncias que vão ajudar o produto a ficar melhor, né? Então, uma cor adequada, né? Um odor adequado, que vão trazer características melhores para o perfume, né? Os próprios conservantes a gente pode considerar como adjuvantes também, porque eles vão fazer com que o produto não tenha crescimento de micro-organismos. Isso é bastante importante, né? Lembrando, né, que existem, então, corantes que são permitidos, corantes que não são permitidos. Existem também substâncias que vão trazer um cheiro, né, que são permitidas, e outras que não são permitidas. Então, quando a gente vai fazer o processo de desenvolvimento de um shampoo, a gente vai ficar também, né, essa questão. Os corantes que são permitidos, até os conservantes também, não são todos os conservantes que são permitidos para isso, né? Pode ser que a gente tenha aí no mercado conservante para comida, por exemplo, mas que não pode ser utilizado em um cosmético, e assim por diante. Sem esquecer que outra coisa que a gente tem que levar em consideração é: o corante que eu vou utilizar é permitido aqui no Brasil? E se eu for exportar, ele vai ser permitido em outros países? Então a gente tem que já ficar bastante esperto, né? Não, eu quero vender para outros países, então já vou utilizar um corante que seja permitido em outros países também, né? Mesma coisa os conservantes e assim por diante. E, por final, né, as substâncias ativas que a gente vai colocar, né, para trazer características melhores para esse produto em relação à ação dele como um shampoo, né? Então, eu vou ter, né, desde aqueles produtos que vão ser utilizados por um tratamento, como eu vou ter aqueles produtos que são utilizados só para trazer características melhores para o meu produto. Até coloquei um exemplo aqui, né, de extrato de algas marinhas, por exemplo. Se eu colocar num shampoo para cabelos normais, eu vou ter, então,
essas algas marinhas fazendo um efeito hidratante e suavizante do cabelo. Então, dependendo quiser, eu vou buscar substâncias e às vezes mistura de substâncias para trazer essas características para o produto. Posso pegar simplesmente, tenho lá meu shampoo pronto e simplesmente adicionar o extrato de algas marinhas? Na verdade, assim, cada substância que eu vou adicionar ali dentro, eu preciso então verificar, né, se aquela substância é solúvel, se ela não é solúvel, se ela é estável, se ela não reage, se de repente ela não vai trazer alguma característica que pode marcar negativamente o meu produto, né? Por exemplo, o extrato de algas marinhas geralmente ele é castanho. Então, dependendo da cor que eu colocar, pode ser que essa cor castanha altere a cor do meu produto naturalmente. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, ok? E só para finalizar, tem aqui um esqueminha para que vocês vejam bem como que a gente faz, como que é a composição de um shampoo, né? Então, a gente vai ter, de uma forma geral, na sua composição, substâncias que vão fazer a limpeza, que são os surfactantes ou tensoativos, né? Então, geralmente a gente utiliza os tensoativos aniônicos ou anfotéricos, né? Se eu quero adicionar um agente condicionante que vai me ajudar no tratamento do cabelo, então eu vou utilizar algumas dessas substâncias aqui. Ingredientes ativos que eu queira utilizar, né, para tratamento do cabelo, eu vou. E além dessa base aqui, né, da composição do shampoo, eu tenho os recipientes que vão então modificar o efeito do surfactante, por exemplo, vou colocar substâncias hidratantes, umectantes e que vão de repente dar uma minimizada, muitas vezes no efeito muito forte de um tensoativo, vou a viscosidade com eles, qualquer coisa assim do gênero, né? Tenho recipientes que vão ajudar a estabilizar a formulação, né? Como os conservantes, então, para evitar que o produto se altere completamente, porque algum micro-organismo começou a crescer ali dentro e mudar todas as características. Ao mesmo tempo, como estabilizante de formulação, eu tenho os tampões, né? Que podem, então, fazer com que não ocorra muita variação de pH dentro do meio. E, né, como recipientes também, a gente tem os agentes que a gente vai utilizar para melhorar as características organolépticas, né? Então, cor melhor, cor mais bonita, né? Um cheiro mais agradável e assim por diante. E basicamente, para a gente fazer um shampoo, é isso que a gente vai utilizar. Não sai dessa regrinha aqui, como não sai, não foge daquela tabelinha que a gente viu lá no primeiro slide, ok? Gente, então é isso. Então, só lembrando, né, para quem não participou da reunião, que o trabalho de vocês, que já está disponível, o Erin. Mandei no grupo da sala. Tá, beleza então. Então, está disponível lá para que vocês façam o trabalho. É simplesmente pegar, ó, eu de novo com o mesmo shampoo, né? Tirar uma fotinho da frente do shampoo e tirar uma fotinho da parte da composição do shampoo, colocar isso num arquivo e um dos componentes do shampoo e relacionar com essas características que a gente viu aqui, né? Então, por exemplo, duro que eu não enxergo aqui.
Mas digamos que eu pegue lá lauril éter sulfato de sódio. Qual que é a função dele? A função dele é agente de limpeza, então ele tem um ativo que vai promover a limpeza. Cloreto de sódio, o que que é? É espessante. O que mais? Extrato de... O que que é isso aqui? Extrato de semente não sei do que. É um ingrediente ativo, porque ele faz um efeito de alguma coisa. É um adjuvante, porque ele dá cor. E assim por diante. Basicamente é isso. É bem simples. Então, vocês pegam tudo isso, uma folha lá do Word, colocam as duas fotos, embaixo colocam cada uma dos componentes da formulação e vão colocar do lado qual que é a função, qual que é a ação de cada um daqueles produtos, ok? Daquelas matérias-primas. Lembrando que a água está ali para dar volume, tá? Para dar, então, o volume para a formulação. Todos vão ter água. Tranquilo? Alguma dúvida em relação a Tranquilo. isso? É Não. tranquilo, né? Então tá bom. Deixa eu parar de gravar aqui. Já é isso, gente.